Olá, caríssimos. Mais uma vez aqui reunidos neste momento de reflexão que a Casa de Maria Nunes nos proporciona, estudantes que somos dos ensinamentos de Jesus, com o auxílio e amparo da espiritualidade maior, dando continuidade aos nossos temas, aos livros escolhidos neste módulo de estudo. Nós vamos hoje utilizar o livro Encontro Marcado, de Chico Xavier, psicografado, pelo nosso querido Chico Xavier. E o texto que nós vamos usar hoje é de Emmanuel. O nome do texto, Em Favor dos Desencarnados. E o tema proposto por Emmanuel é que nós meditemos ante aqueles que partiram. Meditação ante os que partiram. Bom, tema delicado num momento como o atual, em que nós vivemos sob a pandemia da Covid-19 em todo o nosso planeta, todas as nações, todos os povos, independente de cor, independente do nível econômico, independente de qualquer coisa. Todos nós vivemos isso hoje em grande quantidade, ou seja, um grande número de famílias, um grande número de pessoas vivenciando um desencarne de entes queridos, de amigos, de companheiros de jornada. Bom, e aí o sofrimento é compreensível, é palpável, mensurável neste momento, em todos nós. Mas esse tema específico, ele nos traz um esclarecimento sobre como lidar como auxiliar aqueles que partiram, ou, melhor dizendo, como ter atitudes, como pautar as nossas ações, as nossas atitudes em favor deles. Não é desconsiderando a nós próprios, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e as nossas condições. Não é disso que nós estamos falando. Então, é um texto muito curto, mas é um texto muito profundo, em que esse momento que nós utilizamos aqui para reflexão é muito curto. Então, volto a repetir, a gente sempre fala isso aqui, é importante que a gente deixe isso bem claro. É necessário que cada um busque no acesso à fonte, o acesso ao livro, à leitura, para que cada um possa meditar, possa refletir e chegar às suas próprias conclusões. O que a gente faz aqui é apenas uma abertura para que essas reflexões se estendam, para que cada um comece a pensar sobre isso. Então, quando nós voltamos ao texto, Em Favor dos Desencarnados, a grande chamada de Emmanuel a todos nós é que a gente possa pensar, que a gente possa meditar, ou seja, buscar com serenidade entender o que de fato, ou o que nós podemos fazer efetivamente em favor daqueles que partiram antes de nós, daqueles que nos precedem no retorno à vida maior, à vida espiritual. E Emmanuel começa nos chamando a atenção a não ficar presos no passado, a não utilizar esse sentimento de amor, esse sentimento de pertencimento um ao outro, para poder ficar preso às questões, às experiências, aquilo que nós vivemos no passado. Ele faz uma analogia muito interessante, que é
a mãe, as mães geralmente guardam aquelas roupinhas, aquelas vestimentas dos filhos pequenos, com muita alegria, e isso é importante para elas lembrar do filho pequeno, de como que foi aquele momento e tal. Mas não, essa mãe não tem o direito ou não pode, nem tem condições, isso não é possível, forçar o filho já adulto a utilizar aquela roupa que era dele e que foi muito importante quando ele era um recém-nascido. É interessante essa analogia quando a gente pensa nos desencarnados dentro da proposta do Cristo, dentro dos ensinamentos de Jesus, que nos apresenta o reino de Deus, que nos apresenta a condição da vida espiritual e que nos convida a nos prepararmos para retornar ao convívio dos irmãos maiores, né, dos irmãos que nos precederam, né, não necessariamente maiores ou menores, mas que nos precederam no retorno ao reino de Deus. Isso Jesus. A doutrina espírita nos auxilia a esclarecer como que isso se processa e a ter um entendimento maior desta vida, uma vez que nós temos mensagens psicografadas de irmãos que nos precederam, nós temos contato, né? A comunicação nos possibilita a vivência ou a experiência da ampliação da convivência com esses seres que nos precedem no retorno à pátria maior. Então, o que Emmanuel vai nos lembrar é que para que nós possamos ter uma atitude efetiva de auxílio a esses irmãos, o que Jesus nos convida é a ação ou a atitude pautada na bondade e no amor, em prol do próximo, em nome daquele que partiu. Olha como que é interessante, ou melhor dizendo, ao invés de eu ficar preso ao passado, reverenciando situações que eu vivi com essa pessoa, com esse ente querido, que eu possa atuar amparando, socorrendo, auxiliando aqueles que permanecem. Às vezes a gente pensa que pode ser uma postura egoísta, de negligência, de abandono, de esquecimento, mas não é nesse sentido que Emmanuel nos traz essa proposta, essa orientação, melhor dizendo. A gente vivencia muito isso, às vezes pais que veem seus filhos partirem cedo, seja por violência, seja por acidente de trânsito, seja por alguma enfermidade específica ou alguma situação específica, utilizam desse amor que sentem por este ente querido para poder fazer campanhas, para poder criar ONGs, para fazer todo um movimento de amparo e de auxílio a necessitados do mesmo matiz. Ou seja, em nome daquele que partiu, ou em prol daquele que partiu, utilizam as próprias forças, utilizam a própria capacidade, ou melhor dizendo, o amor que sentem por este ente querido em prol dos outros. O que Emmanuel nos esclarece é que estes irmãos se sentem muito mais fortalecidos, amparados, sustentados, vivos, é a expressão que ele utiliza, diante dessas posturas de bondade, em nome deles próprios. Feito por aqueles que permanecem encarnados, que permanecem na experiência humana com esse sentimento de amor, de saudade, transformando essa saudade, esse desejo da presença do outro, da continuidade, naqueles que ainda estão aí e que necessitam de tanto amparo, de tanto amor. Tem uma frase
que o Emmanuel utiliza no texto, que eu acho ela sintetiza absolutamente tudo. Ele diz o seguinte, sobre esses entes que partiram. De certo, sensibilizam-se ante a flor que lhes ofertas às cinzas, mas regozijam muito mais com o socorro que faças a quem sofre, doado em nome deles, pelo qual se sentem mais atuantes e mais vivos junto daqueles que ficaram. Então, a beleza da mudança de postura de quem fica, mesmo em sofrimento, mesmo em saudade, mesmo naquela sensação de falta, essa mudança de postura, levando em consideração aos ensinamentos de Jesus do progresso, da imortalidade da alma e do progresso ao qual estamos todos submetidos em todas as experiências que vivemos, é gratificante e tem um efeito efetivo tanto para aqueles que partiram quanto para aqueles que ficam. Tem uma outra questão muito importante que o Emmanuel nos traz nesse texto, apesar de ser um texto pequeno, de 3, 4 parágrafos mesmo, poucas palavras mais profundas, que é sobre as etapas da vida, as fases da vida, às quais o desenvolvimento humano está submetido. Infância, adolescência, vida adulta, né? Maturidade, o envelhecimento e a importância de cada fase na vida do indivíduo, não só do ser humano, como do espírito imortal que nós somos. Por quê? Não cabe a nós julgar quantas fases o nosso ente querido precisa passar. Às vezes ele precisa só da infância, às vezes ele precisa de um pouco mais, às vezes ele precisa adentrar o envelhecimento, às vezes ele precisa encarar uma enfermidade ou uma tragédia. Como que nós podemos precisar disso? Nós repetimos o tempo inteiro, seja nas nossas orações, seja nas nossas considerações, que seja feita a vontade de Deus. Sempre, Senhor, que seja feita a vossa vontade, não a nossa. Então, como nós podemos precisar? Qual é a vontade de Deus para os nossos irmãos e mesmo para nós mesmos? Qual é a vontade de Deus? Qual é a programação de Deus? Por isso é importante que a gente não entre num processo de julgamento. Nós não estamos falando de uma resignação negligente, de não fazer nada em prol da melhoria, tanto nossa quanto do outro. Nós precisamos, sim, atuar de forma que a gente possa viver bem, que o outro possa viver bem e que a gente possa proporcionar isso uns aos outros. Todavia, nós não sabemos qual é a nossa missão, qual que é o que nós viemos aprender aqui nessa encarnação. O que nós precisamos, qual é o tempo que nós precisamos ter. Então, considerar isso diante do desencarne de entes queridos é importante para que a gente não entre num processo de vingança, para que a gente não entre num processo de dor aguda que não nos auxilia em nada e que não auxilia o outro que partiu, que às vezes precisa muito mais da nossa aquiescência, da nossa resignação, e aí a gente volta todo o processo do que Emmanuel vem falando, de posturas efetivas em favor deles, mas atuar em favor dos desencarnados é atuar em favor daqueles que ainda se encontram conosco. Eu acho que é essa a grande chamada de Emmanuel nesse texto. E a gente precisa parar por aqui. Nosso tempo é curto,
mas o nosso convite se estende não só a esse texto, mas a todo o livro e a toda a série que a gente vem refletindo aqui juntos. Por favor, posicionem-se posicionem-se. O que vocês estão achando? Se gostam, se não, façam sugestões. É isso que nós esperamos aqui no nosso canal. Que todos possam participar e que esse momento de reflexão, esse momento de estudo, seja como os nossos momentos presenciais. Que a gente possa, sim, apesar das limitações, abrir para debates, para reflexões. Então, um beijo em cada coração, fiquem todos em paz, fiquem todos com Deus.